Fala pessoal, tudo bom? Sou Ricardo Serravalho aqui da Universidade do Boxe e na verdade tá aqui estudando, né, minhas coisas, montando aqui um material que vai ser um material do nosso próximo curso que a gente vai fazer aqui na Universidade do Boxe, que é um material sobre gestão emocional para atletas, né? E me deu aí uma vontade realmente de fazer uma live, bater um papo aí com vocês. Fala Jonas, Isaac, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, né? É um tema que teve envolvido em minha vida praticamente desde que eu nasci, né? Porque minha mãe ela é budista, ela chegou a ser monja budista e tudo, e hoje em dia não é mais, mas continuou com as práticas meditativas de tudo, né? Essa influência da ciência e da filosofia oriental em minha vida foi muito forte. Eu estudei em colégio de freira, né, em colégio particular também, de freiras, e, ou seja, eu tenho uma formação ecumênica, assim, né, em termos de religiosidade. Mas o que eu quero falar com vocês não é sobre religião, é sobre meditação. A meditação ela não tem nada a ver com religião, né? O autoconhecimento também não tem nada a ver com religião. E apesar de fazer parte, né, de muitas práticas, né? Fala, bom dia, galera. Então, apesar de fazer fazer parte das práticas, né, das ciências meditativas, né, das ciências da religião, a meditação e autoconhecimento não é específico de nenhuma religião, né? Você vê que no próprio catolicismo se faz meditação, né? Os monges, principalmente os monges beneditinos, eles têm essa prática muito forte da meditação, né? A própria oração, né? No terço, ela é uma meditação. No caso do budismo, na mala budista, né? Que também eu tenho ali, tenho aqui os dois, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas tenho aqui, ó. Aqui eu tenho o terço, cristão, católico, e aqui eu tenho a mala budista. Ou seja, é um colar de contas que você vai contando, né? As orações ou os mantras, o que seja, durante o processo de meditação para você não se perder, para você manter também a atenção, né? O foco na atenção e não dormir, né? Durante a meditação, porque a gente a reduz bastante a atividade cerebral, né? Então muita gente ela dorme quando tá começando a fazer meditação justamente por isso. Então, pessoal, na verdade a gente está preparando um material aqui sobre gestão emocional para atletas e nesse material de gestão emocional para atletas ele envolve tanto autoconhecimento, né, e também um trabalho de mindfulness, né? Isso é importantíssimo para todos os atletas. Quantos grandes talentos aí no mundo a gente teve que se perderam justamente por não ter a cabeça no lugar, né? Por não ter uma consciência de si mesmo, né? Não ter consciência de suas próprias ações. E outros que poderiam ter chegado muito mais longe, né? Se tivessem esse autocontrole, tivessem esse conhecimento. Então, eu tenho contato, né, como eu falei, com essas ciências há muitos anos, né? Hoje eu tenho 45 anos, desde que eu me conheço por gente eu faço meditação. Vou contar aqui rapidinho a história. Eu não sabia que eu conseguia ligar a meditação ao esporte. Eu separava completamente as coisas, né? Ou seja, a minha hora de meditar, né? Eu sempre gostei de meditar pela noite, o que não é o mais correto, nem o mais indicado. O mais indicado é pela manhã, né? Para você começar bem o dia, mas eu sempre gostava de fazer pela noite, né? E eu separava realmente a meditação do esporte. Até que um dia eu estava treinando para fazer um Ironman, né? Quem conhece minha história sabe aí que eu dei uma interrompida aí na prática das artes marciais, esportes de combate, do kickbox, do boxe, tudo, para fazer um Ironman, que era uma vontade que eu tinha minha muito. E nessa história de fazer o Ironman eu sofri 3 AVCs, né? Eu tinha um problema congênito no meu coração, tive que colocar uma prótese no meu coração. E depois, foram 6 meses de recuperação, aí foi bem difícil a recuperação. 3 meses depois que eu estava recuperado, eu sofri um acidente grave com minha perna esquerda. Eu tive que botar 5 próteses na minha perna. Eu tenho 5 próteses na minha perna esquerda, né? Tenho artrose, tenho um monte de coisa. Isso tudo me fez, né, refletir bastante sobre minha vida, propósito, sobre várias situações. Mas enfim, consegui me recuperar e voltei a treinar buscando o Ironman. Isso foi em 2009.
né? E em 2013, 2012 eu comecei a me preparar para o Ironman para fazer em 2013, né? E durante um processo desse de treinamento, né? Eu lembro que estava chovendo bastante em Salvador e eu não tinha como sair com a bicicleta e eu não tinha nenhum batedor, né? Quem tinha um batedor, aquele carro que vai atrás da gente e a gente vai na frente pedalando para ninguém, né, atropelar a gente na bicicleta, ainda mais chovendo muito ali na linha verde, né? E eu não tinha batedor, então eu falei assim, pô, eu vou pedalar em casa, na academia do prédio que eu tinha, né? Então eu sentei na bicicleta e comecei a pedalar. E nesse dia eu pedalei 8 horas. 8 horas seguidas na bicicleta olhando para a parede branca, né? E aí, pra mim, o tempo passou, acabou passando rápido, eu não percebi o tempo passando, né? Só ali focado em trabalhar, né, os ciclos que eu tinha montado de treinamento, que meu técnico tinha montado para mim, né, de treinamento adaptado, claro, na spin, e me alimentando e pedalando. Passou rápido, nada, peguei as coisas, fui para casa, tal, eu fui conversando com meus amigos e meus amigos pegaram e disseram, aí várias pessoas, vários amigos aí participando, valeu pessoal. Então meus amigos disseram, Ricardo, você é maluco? Como é que você consegue ficar 8 horas pedalando na bicicleta, no spin e tal? Ninguém aqui faz isso, tal. Quando a gente pedala 3 horas já é, a gente já fica aí, né, louco para sair da bicicleta. Imagine ficar 8 horas. E para mim era uma coisa tão natural, né? Para mim pareceu uma coisa muito natural ter feito isso. E aí eu parei para refletir, né? Eu digo, poxa, por que para mim isso passou tão rápido esse tempo e tal? E eu percebi, aí eu fui fazer uma reflexão, eu percebi que eu estava meditando. Ou seja, a prática que eu fazia em casa, né, todo dia de noite, antes de dormir e tal, eu estava fazendo, praticando esporte. E isso me fez um clique em minha vida, que desde então tudo mudou completamente. Porque eu sempre falo para as pessoas assim, uma coisa é você fazer, ter ações em sua vida, você realizar determinado tipo de coisa. Mas se você não tem consciência do que você está fazendo, né, da atividade que você está realizando ou do que você fez, se você não tem essa consciência, é como se você não tivesse feito. Né? Ele não tem a mesma relevância. De repente você pode ter até como se você tivesse feito fisicamente, porque os benefícios físicos você vai ter. Mas os benefícios psicológicos, psíquicos, todos os outros benefícios você não vai ter, porque você não estava consciente disso, né? E a partir de então eu comecei a utilizar o mindfulness, né? Eu comecei a utilizar não só o mindfulness, mas outras técnicas de meditação para aliadas ao esporte para poder ajudar a melhorar o meu rendimento, né? Uma pena realmente que eu não tenha descoberto isso antes, né? Ou seja, eu tive uma vida esportiva muito interessante, né? Em termos de tudo, em termos de natação, em termos de artes marciais, de boxe, de kickbox e tal. E eu não tinha ainda percebido isso. Então, a partir de então, minha vida mudou completamente, né? Eu comecei a fazer desafios esportivos solidários. Então, quem me conhece sabe de praticamente os desafios todos que eu fiz aí, de nadar 24 horas sem descanso em uma piscina, indo e voltando em uma piscina de 25 metros. Em determinado momento, meu lactato, né, que é o... Vamos tentar resumir. O lactato, ele mede o desgaste da célula, né, o desgaste do corpo humano durante a atividade. Então, meu lactato disparou, o médico disse que ia parar o desafio quando eu tinha mais ou menos aí 12 horas nadando, porque eu tinha me desconcentrado completamente. E eu entrei em um processo de meditação nessa hora. Eu falei para ele, eu me meço daqui a 30 minutos. Ele me mediu, meu lactato foi caindo, 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 caindo. E eu terminei as 24 horas com lactato menor do que quando eu comecei, né? E tudo isso foi estudado aí pela equipe de Alexandre Dortas, que é um fisiologista, né? Eles têm todos esses dados, foi tudo medido e tudo, né, mensurado durante esse processo. Foi muito importante, né, tanto para mim quanto para eles esse estudo. Né, o próprio Otto, que é meu amigo, professor de boxe também, a gente se conheceu nesse dia, né? Ele estava presente nesse dia das 24 horas nadando na piscina sem descanso. E isso comprova o poder da mente sobre o corpo, né? Como você, apenas com atitude mental, você é capaz de reverter processos fisiológicos, né, naturais do corpo.
E fora isso vieram os outros grandes desafios, né? Eu nadei 62 quilômetros em mar aberto, né? Eu fui a primeira pessoa e a única até hoje a nadar de Salvador até a Ilha de Morro de São Paulo. São 62 quilômetros nadando em mar aberto, desculpe, durante toda a noite, toda a madrugada, né? E nada disso, 24 horas batendo no saco de boxe, com chutes e socos também, sempre desafios solidários, né? E nada disso seria possível se eu não tivesse utilizado as técnicas de gestão e controle mentais, né? Que eu consegui trazer para o esporte através dessa ligação, desse clique, desse start que eu tive durante aquele dia pedalando na spin, né? Então, a partir daí eu realmente passei a estudar bastante sobre o tema, né? Fiz um doutorado, que é como a meditação pode ajudar a melhorar o desempenho esportivo. Então, esse doutorado eu te fiz aí pela Universidade Delhomme da França, de Paris, né? E em parceria com a Universidade Einstein no Brasil também, isso já faz algum tempo. Fiz também aqui na Espanha alguns cursos, né, sobre mindfulness e gestão emocional também pela Universidade de Psicologia Positiva e pela Universidade Complutense de Madrid também. Faço algumas, quase sempre eu estou fazendo aí alguma palestra sobre esse tema, né? E eu resolvi montar esse curso para vocês, né? Porque eu acho que é muito importante, né? Para os lutadores, para as pessoas, para os técnicos, para os lutadores, para os atletas, eles terem um pouco desse conteúdo, né? Que é um conteúdo que versa sobre autoconhecimento. Então, um dos slides, né? Eu abri aqui o computador, por isso que eu estou olhando aqui para baixo. Um dos slides que eu coloco no nosso curso é uma pergunta que a gente se faz, né? Que os budistas ele tem muito disso, né? De fazer essas perguntas para indagar que você pense e raciocine, né? Então ele bota assim, ó, quem sou eu entre um pensamento e outro, né? Isso é bastante forte, né? Quem sou eu entre um pensamento e outro? Porque a gente está o tempo todo pensando, né? A gente está criando conexões neurais, criando janelas, ou seja, eu penso, eu olho aqui para frente, eu vejo uma árvore, árvore me lembra a minha infância me lembra o pé de jabuticaba, jabuticaba é uma fruta, a fruta me lembra outra coisa. Aí você começa a fazer diversas conexões cerebrais e isso acaba te tirando realmente do centro, te afastando de quem é você mesmo, né? Ou seja, você passa a reagir aos estímulos externos, né? Tudo que você vê, tudo que você escuta, tudo que você toca, isso vão gerando componentes que vão conectando, né? Uma coisa a outra, vão criando essa teia de pensamentos e isso acaba te afastando de quem você é na realidade, né? Então, quem sou eu entre um pensamento e outro? É uma pergunta bem importante e no final da live eu vou responder essa pergunta, tá? Vou responder essa pergunta com outra, tá? Então, assim, uma outra pergunta é: como fazer para tornar uma gota d'água um oceano? Né? Tem a ver com essa pergunta também. Quem sou eu entre um pensamento e outro? Lá no final da live a gente vai tocar sobre isso. Então, pessoal, mindfulness, meditação, tal, tudo isso ele vem sendo estudado cada dia mais e cada vez mais, né, pelos cientistas. E cada vez mais os cientistas eles vão descobrindo que tudo que os grandes meditadores, né, a gente fala muito do budismo, mas de outras religiões também, o próprio catolicismo, como a gente falou no início, já sabiam faz muito tempo, né? Que a meditação te traz diversos e mil benefícios, né? E um desses benefícios é você realmente ter a calma, a paz de espírito, é você encontrar a felicidade. O homem ele vive em busca da felicidade sem saber que essa felicidade está dentro dele mesmo, né? Porque a gente acaba se desviando pelo caminho, seguindo essas teias de raciocínio que a gente acabou de falar, e essas teias muitas vezes elas dirigem a gente, né, para locais muito, muito longe de nós, da gente mesmo, tá? Então, gente, para a gente falar aqui rapidinho, vamos falar um pouquinho sobre o cérebro humano e como funciona o cérebro humano e o que o cérebro humano tem a ver com meditação, que tem a ver com boxe, tá? Ou com esporte em geral, tá? Então aqui,
A gente vai apresentar aqui, eu vou apresentar aqui para vocês aqui 10 fases, são muito mais fases, mas vamos apresentar aqui 10 fases do que acontece quando a gente recebe um estímulo visual, tá? Visual ou auditivo, ou em conjunto visual, auditivo e de tato também, tá? Até que a gente dê uma resposta a esse estímulo. Exemplo, você está lutando com uma pessoa, né? Você está lutando boxe com uma pessoa e de repente a pessoa lança um golpe que vem em sua direção, tá? Então você tem que sair, você tem que ver o golpe, perceber o golpe, sair do golpe, aí você vai ter que escolher entre desviar o golpe, entre esquivar do golpe, entre bloquear o golpe ou se paralisar, ou ao mesmo tempo que você sair, você soltar um contragolpe, ou você preparar um contra-ataque, né? Então, olhe quantas decisões a gente tem que tomar numa luta de boxe. A gente está falando aqui de boxe, mas podia ser de qualquer outro esporte, ou até no nosso cotidiano. Quantas decisões a gente tem que tomar em frações de segundo? E qual a decisão, e aí vem o que é o mais importante, qual a decisão correta a tomar mediante aquela situação? Porque eu posso tomar várias decisões, eu posso escolher uma dessas e tomar, mas qual é a mais certa, né? Então vamos falar aqui um pouquinho o que acontece no nosso cérebro, tá? Então, vou botar aqui, ó. A primeira coisa que é ativada é o córtex pré-frontal, tá? O córtex pré-frontal, exato, Antônio, aí a hipnose também é excelente. Isso já é um outro tema, né? Da questão da hipnose, né? Da sugestão, né? Que a gente dá para o nosso cérebro, mas que tem muito a ver com o que a gente vai tratar aqui hoje também. Então, a primeira informação que chega, ela chega através do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, né, que ele está aqui na frente, essa parte frontal do cérebro, é o responsável por tomar decisões, pela comunicação, pela liderança, pela tática, pela inteligência e pela motivação, tá? Então, essa primeira imagem, né, do golpe saindo, ela chega no nosso cérebro através do córtex pré-frontal. Depois ele passa pela amígdala direita. Depois ele passa pelo gânglio basal. Amígdala é depois, tá? Não é amígdala, não. É a amígdala do cérebro. Então depois ele passa pelo gânglio basal, que são responsáveis pelos hábitos, rotinas e automatismos. Então o gânglio basal é o que é o responsável quando a gente está treinando bastante o boxe, quando a gente já está durante algum tempo fazendo aquele exercício de repetição, principalmente na escola do boxe, a gente automatiza os movimentos. Então, quando a gente vai tomar esse golpe, a gente sabe que o movimento correto é esquiva lateral, ou para dentro ou para fora. A gente sabe que a gente pode fazer um duque, sabe que a gente pode fazer um desvio, a gente sabe que a gente pode fazer uma parada, tá? Nesse momento, ou seja, a gente automatizou. Quando você automatiza, o gesto ele sai involuntário. Aí vocês podem pensar assim, vocês lembram quando quem dirige carro, né, ou moto, que seja, vocês sabem que quando a gente começou a aprender a dirigir, parecia uma coisa super complexa, não é isso? Super complexa, poxa, tem que botar a primeira, aí tem que apertar a embreagem, aí bota a primeira, aí tem que acelerar um pouco, porque senão o carro morre. Aí depois da primeira, o carro pede a segunda, você bota a segunda, tem que apertar a embreagem, tem que tirar o pé da embreagem, tem que estar atento aos sinais de trânsito, tem que estar atento à sinalização, tem que saber tudo que está passando. Uma pessoa do seu lado está conversando com você, você tem que conversar com ela. Ou seja, é uma quantidade de informação quando a gente está dirigindo, enorme, 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 enorme. E quando a gente está começando a aprender a dirigir, a gente fica nervoso, a gente se treme, a gente sua. Por quê? A gente está justamente nesse processo, a gente não está automatizado. Hoje em dia, praticamente, o carro, a gente pensa, né, que parece que o carro vai sozinho para casa. A gente nem pensa e nem raciocina que a gente botou a primeira, que a gente botou a segunda, que a gente olhou o sinal de trânsito, que a gente viu a velocidade da via, que a gente estava atento para ver se ninguém ia cruzar no nosso caminho, tal. Isso vira automatizado. E isso vai acontecer no boxe, isso vai acontecer nas artes marciais, né, em geral, nos esportes em geral, vai acontecer com a repetição dos gestos motores executados naquela prática esportiva, beleza?
Então, a gente passou pelo córtex pré-frontal, a gente passou agora para o gânglio basal e agora a gente vai passar para o tálamo. O tálamo ele é o responsável pelos 5 sentidos, tá? Da gente, né? Então, depois que ele passa pelo tálamo, a gente passa para o córtex pré-motor, tá? São 10 fases, né? Que a gente vai falar aqui. A gente está na quarta. O córtex pré-motor ele vai planejar e guiar o movimento antes de fazer a ação. Ou seja, ele entende o movimento dos outros. Então, olha aí, a gente está no exemplo do golpe, né? Do golpe reto na cara. Então, o córtex pré-motor, ele vai planejar e vai guiar, ou seja, eu já vi através do córtex pré-frontal, no tálamo, eu já sei qual é o movimento automatizado que eu vou fazer, e aí eu chego no córtex pré-motor. No córtex pré-motor, ele vai planejar e guiar esse movimento antes de eu fazer a ação, porque eu tenho que entender o movimento que está vindo, tá? De repente é só uma finta, de repente o cara não vai aplicar o jab, ele está dando uma finta para meter um cruzado. Então, o córtex pré-motor ele vai planejar, tá? Depois do córtex pré-motor, aí você vai passar para o córtex motor, tá? Aí quando você chega no córtex motor, aí sim, o córtex motor é o que executa os movimentos e é o que vai dirigir os músculos para tomada da ação, ou seja, para esquiva, para o desvio, para o bloqueio. Isso se dá através do córtex motor. E aí, você do córtex motor ele vai direto para a amígdala, tá? A amígdala não é essa amígdala não, é a amígdala cerebral, ok? A amígdala cerebral ela é responsável pelas emoções negativas, tá? Pelo estresse, tudo ali se gera ali na amígdala direita, já falar direita, na amígdala direita, tá? Então, exemplo, saiu o golpe tá vindo, eu sei o que eu tenho que fazer, aí a amígdala direita vai gerar o estresse, né? Ela vai dizer assim, será que você vai conseguir sair? Poxa, esse golpe saiu forte. Isso em frações, milésimos de segundo. O golpe saiu forte, depois desse golpe vem outro golpe. A amígdala é aquele anjinho, né? Que tá ali botando estresse na nossa cabeça. Mas é muito importante esse papel porque é o que nos traz o medo, que é o que nos traz a tensão, tá? Então, depois que sai da amígdala direita, aí sim a gente parte para a sétima fase, que para mim é a fase mais importante, né, desse processo. Quer dizer, todas as fases são importantes, né? Se você pular uma fase dessa aí, seu cérebro não está funcionando certo. Mas uma das fases mais importantes é a fase que acontece no cingulado anterior, tá? O cingulado anterior, ele é responsável pela mudança e tomada de decisão. E aí a gente vê a grande diferença, muitas vezes, entre um atleta que é aquele leão de treinamento, ou seja, aquele atleta que treina, que faz uma manopla no mesmo nível do colega dele que é campeão mundial, só que na hora da luta o cara trava. Ele não consegue colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu ou tudo aquilo que ele sabe, ele não consegue porque o cingulado anterior dele não está desenvolvido, tá? Ou seja, o cingulado anterior ele é responsável pela mudança na tomada de decisão, tá? Ou seja, o golpe vem, agora o que eu vou fazer com esse golpe? Eu já sei que eu vou esquivar, né? Ou seja, o córtex pré-motor já planejou e guiou o movimento. O córtex motor já vai executar os movimentos. E agora, o que é que eu faço? Eu vou simplesmente evadir, eu vou sair só e ganhar distância, ou eu vou aproveitar que o movimento veio em minha direção, que a costela, né, o fígado, no caso o baço, né, do atleta de um destro, né, ele deu jab, no caso o baço ficou exposto, então eu vou aproveitar que ele deu o golpe, eu vou sair e vou pegar o contra-ataque ali naquele baço que está aberto. Então, essa diferença, justamente esse start do que você tem que fazer naquele momento, ele é feito pelo simulado anterior.
E ele vai ser a grande diferença entre o campeão e aquele leão de treino. Ou seja, aquele cara que treina pra caramba, né? Que faz bastante aqueles movimentos bem feitos, mas não consegue colocar em prática na hora da luta. E agora, quando a gente sai do cingulado anterior, a gente vai passar pelo processo associativo parietal e temporal esquerdo, que é responsável pelas sensações de tato, calor, frio, pressão, dor e coordenar o equilíbrio. Depois desse processo, ele passa para o trato córtico-espinhal e aí você vai dar a resposta, né, ao movimento. Né? Olhe todo o ciclo que faz do córtex pré-frontal, gânglio basal, tálamo, córtex pré-motor, córtex motor, amígdala direita, cingulado anterior, processo associativo parietal temporal esquerdo, trato córtico espinhal e depois vem a qualidade do treinamento ou do movimento que você vai realizar. Né? Olhe quantas informações acontecem nesse processo. E aí, a gente vai entrar numa coisa bastante importante que é o que é a performance? O que é a pessoa ter uma excelente performance? Então, a performance é o atleta ele ter o potencial e não ter interferências em todo esse processo. Tá? Então, quanto mais ruído você tem, quanto mais quantidade de pensamentos de lixo que a gente está aí o tempo todo pensando, lembra que eu falei no início das redes de conexão cerebral, que a gente pensa uma coisa, que essa coisa nos faz recordar outra, que nos faz recordar outra, que nos faz recordar outra, daqui a pouco a gente está cantando uma música, a gente não sabe porque está cantando uma música, a gente fala, ah não, foi porque eu me lembrei disso, que eu me lembrei disso, que eu me lembrei aquilo, que me lembrou aquilo. E de repente você está cantarolando uma música. Né? Esses são processos mentais que acontecem na nossa cabeça o tempo inteiro. O tempo inteiro, quando a gente está desperto e às vezes até dormindo, sonhando, isso está acontecendo no nosso cérebro. E dependendo da quantidade de ruído mental, de interferência mental que você tem na sua cabeça, você não vai conseguir fazer o movimento e reagir ao movimento com a qualidade excelente, com a qualidade perfeita. Porque sua mente está cheia. Aí lembra quando os velhos já falavam, calma, se acalme, toma uma água com açúcar, se acalme, esvazie a mente, pense primeiro, não tome decisões com a cabeça quente. São ensinamentos populares, mas que são de uma profundidade, se a gente parar para pensar, muito grande. E você vê que a própria ciência ela está de acordo com tudo isso, né? Com tudo isso que acontece. Então, gente, quanto mais a gente está relaxado, quanto menos conexões, né? Quanto menos pensamentos, quanto menos ruído a gente tiver na nossa cabeça, né? A gente vai conseguir reagir e passar por todo esse processo, né? Desde a visualização do que você tem que fazer até a ação do que você tem que reagir, né? O contra-ataque, o contra-golpe que você tem que dar, a ação que você tem que tomar. Quanto menos processo você tiver na sua cabeça, melhor. Ou seja, essa reação ela vai ser mais assertiva, beleza? Então, para vocês verem que existe realmente muita coisa, né? Não é pouca coisa que acontece no nosso cérebro quando a gente está passando por um processo, por uma luta, né? Então, Ricardo, como é que eu consigo diminuir essa quantidade de pensamentos, essa quantidade de interferências, essa quantidade de ruídos em minha mente? Então eu faço aqui uma analogia, eu sempre gosto de falar as coisas mais simples, né? Muita gente faz as lives e quer falar sobre termos científicos e tal, e dificulta o aprendizado das pessoas, né? Eu acho assim, a nossa mente, ela é como um telefone celular, tá? A maioria de vocês aí tá com o telefone celular na mão, não tá? Então o que acontece na nossa mente? Se você pegar o seu celular, botar a luz da tela, né, do seu celular o mais alta que tem, a 100% da luz da tela. Se você ficar o tempo todo, você deixar aberto as aplicações, se você estiver falando no WhatsApp, se você deixar um vídeo aberto,
né? Se você estiver utilizando todas as funções do seu celular ou várias funções do seu celular ao mesmo tempo, quanto tempo vai demorar a bateria do seu celular? Vai demorar o quê? 2 horas? 3 horas como muito, não é isso? E se você faz isso, eu não tô falando eu não tô falando nem de travar o celular, porque se você faz isso no computador, seu computador trava e reinicia, tá? Olha como a nossa mente é parecida, né? Eu sempre falo que o nosso corpo é parecido com o automóvel, né? Com o carro, e a nossa mente é muito parecida também com como funciona o computador, né? Tem tudo a ver, porque foi a gente que criou isso nosso inconsciente coletivo, ele co-cria as coisas, né? Mas isso é outro assunto. Então ou a bateria vai acabar rápido, muito rápido, né? Ou vai travar, né? Seja no celular ou seja no computador. Né? E por que isso acontece? Excesso de informação. Então, na luta vai acontecer a mesma coisa. Se você vai para uma luta com 500 coisas na sua cabeça, com preocupação, com problema disso, problema daquilo, com uma pessoa te buzinando, o treinador te fala uma coisa, o segundo te fala outra, a torcida tá lá atrás gritando outra coisa. Você aprendeu uma coisa na academia, só que outra pessoa, um amigo seu, vai te falar uma coisa. Se você embanana isso em sua cabeça, né? Vai dar merda, vai dar merda. Você vai travar. É justamente quando o lutador trava, né? Ele não faz nada disso. Agora, se você pega o seu celular, diminui a luz da tela do seu celular. Se você desliga as aplicações que estavam abertas, se você coloca em modo avião e você utiliza apenas o necessário, ou seja, o exemplo, um GPS para você chegar no local, né, que você precise chegar naquele local, o seu celular ele vai demorar aí 2, 3 dias ligado. A bateria vai durar bastante porque você está em modo avião. Você só está utilizando o que é necessário realmente para a execução daquela atividade. Então, quando a gente fala em meditação, quando a gente fala em mindfulness, quando a gente fala assim, muitos atletas, né, o pessoal aí, principalmente mais antigo, fala assim, isso é babaquice, né, ou isso não existe, isso é coisa inventada agora. Não, isso é muito antigo, gente, muito antigo. E os atletas que têm esse poder, né, de concentração, né, que pode ser dado também o nome de concentração, de meditação, né, de limpar a mente, no mind, né? Quem viu aquele filme aí, o Último Samurai, eu acredito que quase todos vocês viram esse filme. Quem gosta de luta assistiu esse filme. Tem uma parte lá que Tom Cruise ele tá com a espada, treinando lá com os samurais, e ele não consegue ganhar do outro samurai no treinamento. E aí um dos rapazes que está atrás dele fala no mind, no mind, no mind, ou seja, sem mente, sem pensamento. Esvazie sua mente que você consegue ver mais claras as coisas, né? E aí ele realmente tem o start, o mesmo start que eu tive lá na bicicleta, ele tem esse start e ele consegue limpar a mente dele e ele consegue ver as coisas de maneira mais transparentes. Ah, Ricardo, como é essa questão de ver uma coisa transparente? Então vamos fazer outra analogia, né? Imagine que você tem um pote de água na mão. Você encheu um pote de água e jogou areia dentro, né? A areia são nossos pensamentos. Agora, se você pega esse pote de água e balança esse pote de água com força, o que é que vai acontecer? Né? A água vai se tornar turva, que é túrbia. Vai ficar turva a água. Você não vai conseguir enxergar através do pote. Você não vai conseguir enxergar as coisas direito. Por quê? Aquela quantidade de areia que está ali se balançando no pote, ela não te deixa enxergar realmente o que está através do pote, o que está do outro lado do pote. Você não vai conseguir enxergar. Se eu tivesse aqui, entre eu e vocês aí, ó, eu tivesse um pote cheio de areia e eu balançasse, vocês não iam conseguir ver meu rosto, né? Agora, a gente vai conseguir vocês vão conseguir enxergar o meu rosto quando vocês param o pote. Aí a areia ela começa a descer, 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 descer. Ou seja, os pensamentos eles começam a se acalmar, se acalmar, se acalmar, se acalmar. E aí você consegue enxergar através disso, tá? Então, os pensamentos, o que é que eles fazem? Eles tiram a nossa atenção, né, do que a gente realmente, da nossa própria essência, ou do que a gente precisa realmente aprender, ou do que a gente realmente precisa fazer para a gente ter uma maior eficiência, uma maior eficácia naquilo que a gente está se propondo a fazer.
Então, se você estiver pensando muito, com muitas coisas, você não vai conseguir executar as coisas da maneira correta, ok? Então aqui, ó, Ricardo, então como é que eu consigo reduzir esses meus pensamentos? Uma das coisas que você pode fazer é a prática realmente da meditação, tá? Muita gente tem muita gente tem uma visão errada da meditação. A pessoa pensa assim, mas meditar e não pensar em nada, né? Quantas vezes, quantas pessoas já falaram isso, né? Meditar e não pensar em nada. Não, isso está errado. Meditar não é não pensar em nada. Meditar é você colocar sua atenção em cima de uma coisa, tá? Então, exemplo, eu vou colocar atenção na respiração. Eu vou fechar os meus olhos, né? Vou botar uma postura, vou alinhar, né? Todo o meu corpo, vou botar uma postura, fechar os meus olhos e vou colocar atenção na minha respiração. Então, meditar através da atenção na respiração. Ou eu posso botar um objeto que seja na minha frente, vou ficar olhando para aquele objeto e vou tentar não pensar em outras coisas que não seja esse objeto. Ricardo, mas é muito difícil. É muito difícil. Eu vou te dizer, eu mesmo tenho muita dificuldade. Muitas vezes, quando a gente pensa que não, a gente já está viajando mesmo, né? Quando você fala assim, você está viajando, você está pensando em outras coisas que não é o que você estava pensando. Muitas vezes a gente viaja mesmo. E aí, o que é que você tem que fazer nesse momento? Trazer de volta o pensamento, a atenção para a respiração, tal, sem brigar com isso, né? Sem brigar, sem se julgar. Ou seja, um dos grandes falhas das pessoas que estão começando a meditar é começar a cobrar delas mesmas que ela não pode pensar. Aí quando você pensa assim, você pensa que não tem que pensar, você começa a pensar e você começa a ter raiva de você mesmo, você se frustra, você para a meditação. E aí você entra num bucle negativo, você não vai conseguir meditar nunca. Então, uma das benefícios da prática da meditação é você ter essa paciência com você mesmo, né? É um exercício de paciência, né? É um exercício de tolerância com você mesmo, né? Então, você deixar que você se perca e você traz de volta. Você vai se perder, você traz de volta, né? Então, a meditação é como uma musculação de academia, né? Ou como uma pessoa que está começando no boxe. Você não vai começar no boxe sabendo já fazer todos o footwork do boxe, todos os golpes do sistema defensivo, todos os golpes do sistema ofensivo. Você não vai se tornar um as na manopla, né? Nem um Floyd Mayweather da vida, nem um Muhammad Ali da vida, do dia para noite. Ou seja, você matriculou e amanhã você já quer estar gravando vídeo e botando no Instagram como você faz bem. É um processo, né? A meditação é a musculação do cérebro, tá? Então você não vai ficar hipertrofiado em em uma semana, nem um mês indo para academia. É um processo. E a nossa mente passa por esse mesmo processo. Então é um processo devagar, né? É um processo no qual muitas vezes as recompensas não chegam a curto prazo, né? Pelo contrário, muitas vezes essas recompensas elas demoram a chegar e aí quando elas demoram a chegar, essa frustração nos faz interromper o processo de meditação, né? Esse processo realmente meditativo nos faz interromper porque a gente não tem essa recompensa direta, ou seja, você malha e logo o seu bíceps incha, né? Porque ele recebeu um aporte de sangue, né? Você lesionou as células musculares, eles incharam, eles inflamaram, ele fica inchado. Então você tem uma recompensa imediata. Você fala, porra, já estou ficando mais forte. Amanhã eu vou de novo. A meditação demora. Não é tão rápido assim. Então por isso que você tem que ter paciência com você mesmo. É um exercício, né, para você ir pouco a pouco fazendo esse processo, né? Aí tá a galera que tá falando aqui, é que eu não quero perder a linha da meada aqui, ó. Mas Matheus botou, esse é o famoso nível de flow, né, mestre? Conseguir focar e concentrar apenas nessa situação. O flow significa conexão, né? Ou seja, você conseguir se conectar com algo, né? Esse estado de flow é o estado perseguido por todo atleta, né? É aquele estado que você fala assim, poxa, eu podia ficar o dia todo fazendo isso aqui e eu não vou tomar um golpe, eu não vou, ninguém não vai tocar em mim e eu vou pegar todo mundo, eu vou tocar em todo mundo, ninguém vai tocar em mim. E às vezes a gente consegue chegar nesse sistema. E esse estado de flow,
a gente consegue justamente com essa conexão entre mente e corpo, né? É isso aí mesmo. E Antônio colocou aqui, Ricardo, indico também a leitura do livro A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Eu já li esse livro, é muito bom mesmo. Tem muitos livros que falam sobre isso, né? Muito livro mesmo. Então aqui, ó, a meditação ela proporciona tratamento alternativo da depressão, controle da ansiedade, tão importante para quem vai lutar, controle da hiperatividade, controle da agressividade, controle da compulsão, autoconhecimento, autoestima, sensação de paz, sensação de pertencimento, equilíbrio, mais desfrute, empatia, compaixão, melhora nos relacionamentos interpessoais, melhora a interpretação dos sinais da mente, melhora o processamento das informações. Olha quanta coisa é importante. Agora, se bote, a gente está falando isso com o olhar do boxeador, tá? Maior coesão para o trabalho em equipe, tratar melhor os medos e as frustrações, previne lesões e diminui o prazo de recuperação. Você aproveita melhor o tempo, maior conhecimento do seu corpo e das sensações, mais concentração, maior controle sobre as funções biológicas, como esgotamento, respiração, batimento cardíaco. Lembra que eu falei lá da natação? Né, que eu estava nadando 24 horas na piscina, meu lactato foi lá para cima e eu consegui me meditar e eu terminei os 24 horas nadando com lactato menor do que quando eu comecei. Aí, ó, utilizando a meditação. Maior controle sobre as funções químicas, adrenalina, serotonina, lactato, etc. Tá? Então, tudo isso aqui é através da prática da meditação. Então, muita gente fala assim, qual a diferença de mindfulness para mindful? Mindful é a mente cheia, né? Então, a mente cheia ela vai te trazer ó, tensão física, dores e contraturas, né? Emocionalmente vai te trazer estresse, ansiedade, dificuldade para se concentrar, tomar decisões, enxergar outros pontos de vista, vai te fazer ter condutas impulsivas, maus hábitos, excessiva necessidade de controle, incapacidade para desfrutar das coisas, enquanto o mindfulness, né, vai te trazer exatamente o contrário. Então, muita gente pensa assim, o que não é mindfulness, né? O que não é o mindfulness significa estar presente no aqui e agora, tá? Então, quando a gente medita, a gente está presente no aqui e agora. Um tipo de meditação, porque existe meditação de visualização, né? A gente pode falar mais na frente, em outro dia, outra oportunidade. Durante o curso a gente fala sobre visualização, né? Existem vários outros tipos de meditação, né? A meditação chamata, existe muitas coisas, tá? Então, o que não é mindfulness? Relaxação completa, não é mindfulness. Mente em branco, não é mindfulness. Resignação ou indiferença, não é mindfulness. E espiritualidade também não é mindfulness. Pode ser mindfulness, mas não é mindfulness. Então, muita gente fala assim, meditação eu não posso fazer porque eu sou católico, ou eu não posso fazer porque eu sou crente, ou eu não posso fazer porque eu sou judeu. Nada a ver, nada a ver. Pode conversar aí com seu líder espiritual, com a pessoa. Meditação não tem nada a ver com religião, tá? Mas meditação tem a ver com silenciar a mente, encontrar a nossa própria essência, beleza? E para a gente conseguir chegar nesses níveis, né, a gente tem que adotar alguns tipos de atitudes favoráveis. São algumas atitudes que a gente vai tomar no nosso dia a dia que vai ajudar a gente nesse processo do mindfulness, né? De você estar no momento presente, ou seja, poucas interferências em todo aquele processo que a gente viu cerebral ali no começo da live, né? Desde a informação que chega pelo córtex pré-frontal até a nossa resposta à ação. Então a gente tem alguns aspectos aqui, eu não vou falar, não vou entrar muito em cada um deles, porque isso vai ter no curso, mas a gente fala que mente de principiante, ou seja, a gente tem que estar sempre com a mente, com a xícara meio vazia e não meio cheia, sempre atento a gente estar aprendendo coisas novas, tá? Com muita curiosidade. A gente tem que estar, a gente não deve julgar as coisas, né? Infelizmente,
a maioria da gente, a gente está sempre julgando, ou seja, a gente vê uma pessoa, a gente já fala, ou ela é gorda, ou ela é magra, ou ela tá mal vestida, ou ela tá bem vestida, ou o cabelo dela tá cortado, ou não tá cortado, ou ela tá com a roupa na moda, ou tá fora na moda. A gente começa a julgar tudo, 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 tudo. A gente começa a fazer julgamentos, né? Então, o julgamento é um dos processos que atrapalha demais o processo de mindfulness, o processo de autoconhecimento, o processo de esvaziamento dos pensamentos lixo, né? Dos pensamentos que não servem, não levam a gente para nada. Aquelas conexões que a gente falou aí no início, que não levam a gente para nada. É, Reconhecimento, ou seja, muito importante a gente reconhecer, né, tudo que aconteceu com a gente na nossa vida, de bom, de ruim, né, das pessoas que nos ajudam, das pessoas que de alguma maneira, de forma positiva ou negativa, contribuíram para a gente, para nos tornarmos o que nós somos hoje, né? Então, reconhecimento é muito legal. Então, outro pensamento muito importante é a equanimidade, ou seja, você ser uma pessoa equânime, não ser aquela pessoa com 500 variações de estresse. Às vezes você está bem aqui, aí acontece uma coisa, de repente você se transforma. Né? Quem é da minha época lembra aquele desenho do Pateta, né? Que o Pateta entrava no carro para dirigir, o desenho da Disney, e ele era a pessoa mais tranquila do mundo. Ele ia pisar na formiga, ele tirava o pé da formiga, aí pegava a formiga, ajudava a formiga a atravessar a rua e tal. Mas aí na hora que ele entrava no carro, ele se transformava e ele virava um louco no volante, xingando todo mundo, dando fechada, batendo o carro num lado no outro. E o cara se transformava e quando saía do carro, ele voltava a ser aquela pessoa calma e tal. Então a equanimidade é justamente você ser uma pessoa tranquila, você ser uma pessoa equânime e não uma pessoa com muitas variações de humor, né, de pensamento, aquela pessoa que qualquer coisa muda de humor, muda de tá, a pessoa reativa, né? A gente sempre fala, e essa questão da reação é uma questão muito séria, né? Ou seja, se você sai na rua, aí uma pessoa te dá uma fechada com o carro, aí daqui a pouco você vira um monstro, capaz até de sair do carro e brigar com o cara, depender da reação do outro. É capaz, você sai do carro, você tá de boa, teve um dia tranquilo em sua casa. Aí você sai com o carro, aí de repente vem um cara e te dá uma fechada. Aí você, filha da puta, vai xingar o cara, aí o cara sai do carro, imagine. Aí o cara sai do carro, bate na sua janela, aí começa a esbravejar, aí você sai do carro, briga com o cara, aí o cara tem uma arma, o cara te mata, ou então chega a polícia. Imagine quanta coisa pode acontecer porque você foi uma pessoa reativa, né? Você foi uma pessoa que você saiu do seu centro, do seu centro, né? Você deixou a outra pessoa dizer como você tem que estar. E isso acontece muito, 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 muito no boxe, né? Principalmente com o trash talk, né? Que é o show de horrores, né? Traduzindo, o trash talk, que é essa coisa de xingar o outro, falar mal da família, falar mal de um, falar mal de outro, para tentar tirar a pessoa do centro dele. Tentar deixar a pessoa cheia de pensamentos de raiva, de vingança, de ódio e tal. E na hora da luta a pessoa vai estar tão enfurecida que a pessoa não vai conseguir reagir da maneira que tem que reagir. E lembra que a gente falou das interferências no sistema, todo o sistema neuromotor, né? Do processo, do processo, desde que a gente recebe a informação no cérebro até a gente entregar o movimento preciso da forma correta. A gente falou o quê? Que a gente entregar uma excelente performance depende da diminuição das interferências. Então, quando a pessoa joga com você, quando a pessoa te faz aquela encarada, quando a pessoa te empurra, o que ela quer é te causar interferência. Né? Às vezes ela nem sabe disso, mas o que ela está te fazendo é te irritar, ela quer te botar raiva, para que você, na hora da luta, você saia do seu centro e não haja como você tem que agir. Então, imagine que é como se você estivesse dirigindo um carro, né? Dentro de um carro, só que em vez de quem vai dirigir o seu carro, em vez de ser você, vai ser a outra pessoa. Porque ela está te conduzindo porque você está reagindo.
né? Então, isso é muito importante a gente ter consciência para que a gente não deixe as pessoas manipularem a gente, não deixe as pessoas manipularem nossos sentimentos. É muito fácil manipular uma pessoa. É muito fácil. Se eu chegar agora e falar aqui, pegar alguém que está aqui na nossa live, e se eu chegasse aqui e falasse. Vou fingir um nome, tá? Cássio, isso aí que você falou, isso aí é uma merda. Você não tá falando nada com nada, você não sabe nada de boxe. Você é um idiota. Saia daqui dessa live, vá para outro lugar. Se eu começasse a falar isso com uma pessoa, digamos que essa pessoa existisse, o que é que essa pessoa ia fazer? Ela ia começar a reagir, não é isso? Ia falar, você que não sabe nada, você tá falando aí um bocado de besteira, prove o que você tá falando. Aí ia começar uma discussão e o cara ia sair, daqui a pouco o cara fazia uma denúncia, isso e aquilo. E sendo que eu quis que ele tivesse essa reação. Então isso acontece o tempo todo com a gente, com a mídia, com as informações que a gente recebe na televisão, com tudo que a gente recebe que jogam no nosso peito, ou seja, a gente não escolhe essas informações, tá? E as pessoas jogam pra gente e a gente acaba reagindo. A gente vira gado, né? Lembra daquela música? Ô, 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 vida de gado, povo marcado e Zé Ramalho, povo feliz. A gente começa a viver uma vida de gado, ou seja, a gente deixa que as coisas, as situações e as coisas externas conduzam a nossa vida. E a gente sai do controle do nosso carro, a gente senta no banco do carona e simplesmente fica olhando a vida conduzir. Aí a gente já entra com o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Esse é um dos piores erros da vida da pessoa, é deixar a vida levar. Porque você não vai ter controle. Claro que muitas coisas na vida a gente não tem controle, tá? Mas a grande maioria, 99%, a gente tem controle. Né? Algumas coisas acontecem em nossa vida, a gente não pode mudar, porque foram fatos que aconteceram. Agora, como eu vou reagir a esse fato depende exclusivamente de mim e depende exclusivamente de você. Eu ter sofrido os 3 AVCs estava escrito em algum lugar. Eu não posso mudar isso. Agora, como é que eu vou reagir a isso? Eu vou ficar em depressão? Eu vou me recolher? Ou eu vou partir para frente e tocar para frente e utilizar isso como uma mola propulsora para me deixar mais forte, dar mais valor à vida, né? Então é isso que eu quero falar para vocês, beleza? Então aqui a paciência é uma outra atitude favorável, confiança, compaixão, né? Compaixão não é pena, tá? Compaixão não é pena. Compaixão significa você ter uma empatia pela pessoa, pela história daquela pessoa, por tudo que aquela pessoa viveu, tá? Você tem uma empatia e você reconhecer a situação atual que a pessoa tá e de repente ver que a pessoa não tem forças ou não tem meios para conseguir sair daquela situação. E não nos comparar. Ou seja, se fosse eu fazia diferente, porque eu sou forte, eu posso, eu consigo. Você é você. Você é você. De repente aquela pessoa não teve a mesma história de vida que você. Aquela pessoa não passou pelas mesmas coisas que você passou e que te deixou forte, que te deixou resiliente, né? Então, a empatia tem muito a ver com compaixão. Outra atitude é a aceitação, tá? Então, quando a gente fala aceitar, não é a gente somente dizer, tá, então aconteceu e eu não vou fazer mais nada. Não, aceitar as coisas como elas são. Aconteceu isso, aconteceu. Agora, o que é que eu posso fazer melhor? Mas não aceitar as coisas. As coisas são como são e acabou. Né? Um princípio, inclusive, da meditação chamata é essa, né? Que é você aceitar as coisas como elas são. Outro princípio que a gente vai tratar também no curso vai ser sobre universalismo, né, que descreve a motivação para respeitar, cuidar e promover o bem-estar de todas as coisas vivas, incluindo pessoas, animais e o planeta. Abrange o estado emocional gentil, empático para com os outros e o compromisso com ações que procuram aliviar o sofrimento e bem-estar de forma global. Né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade que o que vende é o trash talk, né? A gente está falando de boxe, né? Nesse sentido, mas a gente já teve aí grandes campeões, grandes pessoas que demonstraram, né, que não precisa estar aí falando mal, nem entrando no jogo de um e de outro, para você mostrar dentro do ringue, em cima do ringue, quem você é realmente. Né? Os grandes mestres
Os grandes mestres da história dos esportes de combate, das lutas, do boxe, do que seja, né? Os grandes mestres, mesmo, a gente fala de mestres e não de atletas, são aquelas pessoas extremamente calmas, são aquelas pessoas extremamente bem relacionáveis, que você nem parece que aquele cara ali ele sabe lutar tanto, nem parece que aquele cara ali tem tanto conhecimento, porque ele é uma pessoa que traz calma, que traz tranquilidade. E isso a gente vai acabar adquirindo também com autoconhecimento. Então, outra atitude favorável é a gratidão, né? E ter momentos de microconexão. Momentos de microconexão é muito importante, né? Você praticar coisas que você gosta, estar com pessoas que você ama, né? Não deixar que essa vida louca, né, conduza a gente por um tipo de viver no qual a gente não tenha desfrute, beleza? E aí a gente entra com várias coisas aqui, né? As formas de prática, formal e informal, trabalhando foco de atenção, né? A gente vem aqui também com exercícios, enfim, como podemos construir nossa experiência. Enfim, gente, a live já tá bastante. Eu não cheguei nem na metade, nem perto da metade aqui do conteúdo do nosso curso de gestão emocional para atletas, mas o que eu quero dizer é que são essas coisas que a gente vai abordar no nosso curso, tá? Vai ser um curso completamente online também, né? Um curso também certificado a título de extensão universitária pela Faculdade Einstein. A gente ainda não tem prazo para lançar esse curso, porque a gente acabou de lançar o curso de nutrição e suplementação esportiva no boxe, né? Faz pouco tempo, a gente vai fazer um lançamento, provavelmente vai ser terça-feira da próxima semana. A gente vai fazer esse lançamento do curso de nutrição e depois a gente vem com esse nosso conteúdo, né, que é sobre gestão emocional para atletas. E é um conteúdo que eu gosto muito sobre falar, de falar sobre falar. É um tema que eu gosto muito de conversar, é um tema que eu gosto muito de falar, de trocar ideias, porque a gente está sempre aprendendo, tem muito conteúdo legal aí disponível através de cursos, através de conferências, né, de palestras, né, tem muita coisa boa aí pra gente estudar. E nada, espero que vocês tenham gostado aí dessa live, né? Foi uma live aí improvisada, me deu vontade de falar nisso hoje, e eu sou muito assim, né? Às vezes eu tô do nada, me dá vontade, sem planejamento, sem nada, de começar a falar sobre um tema. E aí a gente vai e fala sem muito planejamento. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, né? Se gostou desse conteúdo aí, marca os amigos de vocês aí nessa postagem, dá o like, né? Compartilha. A gente sabe que eu estou fazendo pelo Instagram, mas eu vou subir ela lá no nosso YouTube também. Então compartilha com as pessoas e principalmente segue nossas redes sociais, segue nossos canais, segue nosso canal aí no YouTube também para receber todas as notificações. Beleza, galera? Forte abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado e a gente vai se falando, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.